Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar o anexo do roteiro 2, A Providência Divina, do quarto livro do estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse anexo, ele nos traz uma mensagem de Emmanuel, que está contida no livro Rumo Certo, capítulo 60 do livro Rumo Certo, que tem como título Proteção de Deus. E Emmanuel começa assim: clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de caminho claro e de céu azul. E se nós olharmos esse parágrafo com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai perceber a grandeza de Emmanuel, né? Essa forma generosa e misericordiosa e o amor que ele nos oferece, né, nos apresentando esse conteúdo de forma tão sutil. Porque ele está falando assim, ó, mas não raro admitimos que semelhante cobertura de Deus, ela só aparece nos dias de caminho claro e céu azul. Quando, muitas vezes, nós vamos interpretar, na maioria do tempo, que esses dias de caminho, esses dias claros de céu azul, eles são direito nosso. Algo que a gente já conquistou e não proteção, como ele está falando aqui. Ele diz que isso é proteção. Proteção, o que significa proteção? Proteção significa cuidado com alguém mais fraco. Defesa, abrigo, guarda. Isso é proteção. Note que não tem nada a ver com direito. Deus nos coloca dentro de uma cápsula, de uma bolha protetora nesses dias de céu azul, nesses dias claros, nesses dias de equilíbrio, nesses dias de paz, de tranquilidade. Segue Emmanuel dizendo assim: o amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Não é só no caminho claro, não é só no céu azul. É na tempestade também. E notem que se o céu azul, se nós interpretamos esses dias de calmaria como um direito, quando chega a tempestade a gente vai interpretar como o abandono do Cristo. E Emmanuel, de forma muito sutil nesse conjunto, ele vai dizer que o céu azul já é proteção. Por direito, nós deveríamos ter só tempestade, mas nós vamos desfrutar de sol claro como medida protetiva do Cristo, porque a nós caberia só tempestade. E a tempestade, ela é o que me cabe, mas que Deus me dá segundo as minhas possibilidades. Quer dizer, o saldo devedor, tudo aquilo que ainda não me aconteceu como tempestade em meio à tempestade, é só céu azul dentro da tempestade. Por isso que o amparo divino envolve e rodeia em todos os climas. Mesmo dentro da tempestade, tem muita proteção ainda. E aí, gente, Emmanuel vai seguir dizendo assim: urge reconhecê-los nos lances mais adversos. É urgente reconhecê-los. Reconhecer o quê? Reconhecer o amparo divino. Reconhecer esse movimento de Deus para nos proteger, a proteção divina nos lances, quer dizer, nos fatos, nos acontecimentos mais adversos, contrário ao que eu quero, nas desgraças, nos infortúnios chamados. Porque lá tem proteção de Deus também. E aí Emmanuel vem com exemplos. Porque, cara, é difícil você enxergar essa proteção de Deus em alguns momentos da vida. Realmente, a gente vai se cegar e se sentir abandonado. Mas Emmanuel vem com exemplos daí para ele. É como assim, quer que eu desenhe? Ele fala. Vem o desenho de Emmanuel. Ele fala assim: às vezes
O auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciação e loucura. Olha a proteção aí. A doença chega para me proteger do vício, da loucura, da demência. A dificuldade material de longa duração, de extensa duração, chega para me proteger das quedas em viciação, em loucura. E aí, tem que ter coragem para olhar para dentro da gente e reconhecer nesses problemas essas soluções. Ele segue, dando outro exemplo. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação. Cassação é anulação, cancelamento, perda. Cassação de certas oportunidades de serviço. Eu estou trabalhando e de repente some o trabalho. Ou pela supressão de regalias. E, gente, supressão é anulação, é cancelamento, é perda. Emmanuel falou cassação com outra palavra, né? Quer dizer, supressão de oportunidade, aliás, de regalias, de privilégios, de prerrogativas, de direitos que estejam funcionando para nós como corredores para a morte prematura. Então, eu tenho possibilidade de trabalhar numa área mais, ou eu gozo já de regalias que vão ser tirados de mim. Por quê? Porque estão funcionando como corredor para a morte prematura. E essa morte, ela pode ser no sentido literal, mas pode ser também no sentido figurado. Como Cristo usou quando ele fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Sob esse prisma que Emmanuel oferece, é possível aprofundar o nosso entendimento acerca das bem-aventuranças que estão lá enunciadas pelo Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a 12, porque tem algumas bem-aventuranças que nos soam estranhos. Mas assim, por esses exemplos de Emmanuel, a gente consegue observar de forma mais profunda, por exemplo, a ideia dos bem-aventurados, os que choram, os que estão passando por aflição, porque serão consolados. Quer dizer, a experiência da aflição como um elemento produtor de consolação. Aflição que vem por doença, aflição que vem por dificuldade material, aflição que vem pela perda da possibilidade de trabalho, da possibilidade de continuar usufruindo regalias. Ou a ideia dos bem-aventurados, aqueles que têm sede de justiça porque serão saciados. Porque essa sede de justiça não é com foco no outro, é justiça com foco em mim mesmo. É aquele momento em que eu percebo que eu me equivoquei, e o simples fato de eu perceber o equívoco em mim anseia por justiça em mim, e a justiça chega em mim. Chega pela doença, chega pela dificuldade, chega pela cassação da oportunidade ou de regalias. Olha só. A ideia dos bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da justiça. É a justiça divina, perseguindo aquele que já tem condições de resolver, que vai perder aquela proteção, mas não vai perder porque está sendo caçado, vai perder porque já construiu conteúdo suficiente para começar a lidar. Não precisa mais ser protegido, porque vai começar a trabalhar na intimidade elementos, e por isso que deles é o reino dos céus. É só quando nós tivermos capacidade para lidar com os desafios da vida, e por consequência disso, não precisamos mais da proteção, seremos apresentados
aos problemas dos quais já damos conta. O resto fica ainda protegido pela misericórdia divina. E é esse o caminho do reino dos céus. Por isso que é desse grupo, o dos perseguidos pela justiça divina. Segue Emmanuel falando assim: proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina. O mar está tranquilo e vem a tempestade. Ou o transe aflitivo que nos colhe de assalto. E transe, gente, é aquele momento de alteração da consciência aonde eu não consigo perceber muito bem a realidade. E nesse sentido, você se perde um pouco e entra a aflição, e você se vê numa determinada situação, também é Deus. Aí Emmanuel ele vai nos próximos parágrafos nos dizer onde está a proteção de Deus. Onde podemos materializar a proteção de Deus nas nossas vidas. E claro, ele começa apresentando a proteção nesse sentido da guarida. Ele diz que está no amor dos companheiros, na assistência de benfeitores, na dedicação dos amigos, no carinho dos familiares. E aí ele nos apresenta também o outro lado da proteção de Deus. Ele fala que está na crítica dos adversários. É outro tipo de proteção, não é mais o abrigo, mas é aquele que nos coloca em contato com aquilo que nós precisamos entrar. No tempo de solidão, na separação dos entes queridos, nos dias cinzentos de angústia e nas nuvens de lágrimas que se nos represam nos olhos. E aí prepara, porque ele vem e monta um parágrafo riquíssimo depois desse trecho. Ele vai falar assim, ó: isso ocorre porque causa. Por quê? Qual é a causa disso acontecer? Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante até o dia da perfeição. Mas para entender essa primeira parcela, a gente sugere a leitura do Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 8, item 7, da Lei do Progresso. Ele vai expandir nosso entendimento desse aprimoramento incessante, que é o retrato da Lei do Progresso. E aí, Emmanuel segue no parágrafo dizendo assim: e todos nós com frequência, quer dizer, sempre, com repetição periódica, todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo. Aqui tem 2 símbolos compostos, bem interessantes, porque o martelo do sofrimento, esse símbolo composto, a gente vai ter no martelo uma ferramenta, que é muito utilizada junto com o prego para unir 2 peças separadas. E esse martelo é o martelo do sofrimento, então o prego é o sofrimento, que une 2 peças que estão separadas. E está falando de nós, então nós somos uma peça. E a outra é Deus. E, gente, isso é um símbolo, é uma interpretação desse símbolo, tá? Isso não é a verdade definitiva do que Emmanuel nos apresenta. Quando você tem símbolo, meu símbolo fala para o nosso self. Muitas vezes a gente não entende no nível de consciência, mas o espírito imortal que habita em nós, ele vai entender aquilo que a gente precisa. Então, para mim, esse entendimento aqui. Né? Se alguém comunga desse entendimento, bacana. Mas se alguém discorda, na intimidade, o teu entendimento ele prevalece. Porque é o que cada um precisa. Daí a utilização, o emprego de símbolos por esses grandes espíritos. Porque um símbolo, ele é tão grande quanto seja a nossa necessidade. E aí vem o outro símbolo, o esmeril do obstáculo. Né? E aí ele inverteu, porque primeiro ele coloca a ferramenta
de um lado e o efeito dela. E aqui ele muda, porque a ferramenta está depois. A ferramenta é a dificuldade, é o obstáculo. Obstáculo é o quê? Dificuldade, impedimento. E qual o resultado? O esmeril, o polimento, o lixamento, o aperfeiçoamento, a limpeza. Perceberam? Quer dizer, o obstáculo, a dificuldade, o impedimento que dá polimento, que limpa, que dá brilho. Mas não termina aí. Porque dentro do mesmo parágrafo ele vai continuar falando da finalidade. Qual a finalidade? Para que se despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Por isso que eu falei, é complexo. Emmanuel pega um parágrafo e coloca esse mundo. A gente nem tocou na questão lá na primeira parte do parágrafo, a gente só cita, ó, vamos lá ver a lei do progresso, porque dentro do parágrafo está isso também. É um parágrafo que, dependendo do tempo de conversa, a gente não consegue fechar, porque tamanha grandeza do que Emmanuel coloca ali. E isso, o que os nossos limitados olhos conseguiram enxergar. A gente tem certeza que tem muito mais coisa por trás disso. Então, qual a finalidade? Para que se despoje, abandone, perca o espírito dos envoltórios inferiores, da cobertura, da casca, do revestimento inferior, daquilo que a gente precisa deixar para trás. Porque inferior fez parte da nossa jornada. Outrora, inferior foi o que nós tínhamos de melhor. Mas, segundo essa composição, é algo que nós precisamos nos livrar para nos adentrar para novos andares do edifício evolutivo que somos nós, que nos compete ser. A caminho que? A caminho do Cristo, da perfeição. Lembra? Aprimoramento, o caminho da perfeição. Então, Emmanuel vai concluir a partir daí, dizendo assim, ó, pensa nisso toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila. Aqui tem uma condicionante. Te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila. Não adianta o sacrifício de consciência pesada. Entendendo que nesse sacrifício eu não estou como Caim, não estou fazendo o sacrifício corretamente, porque não vai ser aceito. Segue Emmanuel. Ou toda vez que te aflijas e chores sem a sombra da culpa. Ele está sendo injustiçado. Então, é condicionante. Aflição, lamentação, sem sombra de culpa. Eu não tenho culpa. Então, essa é uma baita receita contra a mágoa, contra rancor, contra a vingança. É a chave para que a gente perceba que nessas condições eu estou me sacrificando, eu estou lutando, mas a minha consciência está tranquila, eu cumpri o meu papel. Eu estou me afligindo, eu estou chorando, mas eu não tive culpa alguma. Então, eu preciso, nessas condições, perceber que eu estou no caminho correto. O caminho que eu escolhi como cristão. Ele está falando, o caminho é assim. Se isso não estiver acontecendo, então tem alguma coisa errada. Porque se a aflição chega com culpa, já é a coisa errada. Se o sacrifício, a luta vem com a consciência pesada, tem alguma coisa errada. Não é a moral do Cristo. Ele segue dizendo, regozija-te, quer dizer, dentro dessas condições, regozija-te e espera o melhor. Porque é o que há de vir. Evolução está em curso aqui. Se é isso que está acontecendo, a evolução está em curso. Espera o melhor. Porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos. Recurso, ferramenta da proteção de Deus. Impulsionando, jogando, lançando o coração para a luz das bênçãos eternas. É ele falando, está no caminho. Não te preocupes, não se envolva por outros sentimentos que
coloquem tudo a perder. Porque está tudo certo. É assim que será. Nós desejamos a todos uma semana de muita luz. E se Deus quiser, à noite a gente se encontra para voltar a trabalhar ainda o roteiro 1. Então, um grande abraço e até lá.